Então, como é que você... Bom, você está em Buenos Aires aí. Como é que a imprensa argentina está analisando aí esse julgamento aí do Bolsonaro, no momento em que Milei também se envolve em escândalos lá, né? Olha, eu posso mencionar de maneira muito perfunctória, porque a televisão ficou ligada enquanto eu trabalhava, mas o jornalismo argentino foi bastante atento ao julgamento do Bolsonaro, mostrou a expectativa da cronologia dos fatos, recuperou várias declarações, né? Inclusive fez um trabalho que eu não sei se eu vi na televisão brasileira com a mesma didática, assim, para apresentar como é factível, né? Como é, assim, quase palpável a vinculação dele no início de um processo de tentativa de desestabilização, né, digamos, do regime democrático, né? Porque você começa criando desconfiança nas instituições, né? A carreira política dele se fez assim, né? Nessa coisa da antipolítica, da desconfiança da classe política, e ele continuou essa ideia de desconfiança, de erosão da confiança pública no voto, né? Na representatividade, na decência, na capacidade dialogal, o jornalismo argentino mostrou isso, né? E aí, claro, não tem como tratar do Bolsonaro nem se tratando de uma acusação específica, como do golpe de Estado, sem mostrar, digamos, a conduta abominável que o ex-presidente teve durante a pandemia. E o que é um pouco chocante é que esse fato, que seja mais escandaloso, ainda não tenha sido levado a juízo. Mas posso dizer que os argentinos parecem muito interessados, principalmente no momento em que o governo Milei fraqueja, né? O dólar mostra sinais de que vai ultrapassar a banda esperada nessa livre, enfim, oscilação. Muitas pessoas preocupadas. Hoje, praticamente todos os programas matutinos passaram pessoas andando pelos supermercados mostrando o vertiginoso aumento dos preços, o que indica uma volta da inflação, apesar de 3 empréstimos ao Fundo Monetário Internacional. Então, enfim, enquanto eles pensam no que vão fazer em relação ao Milei do futuro, eles estão de olhos atentos a como o Brasil está respondendo, digamos, essa ameaça antidemocrática que pareceu tão natural, né, nos últimos anos. Maurício, você tem razão aí. O maior dos crimes foi na pandemia aí. Nós levantamos lá no GGN, eu coloquei até no livro que eu lancei aí, o que foram os negócios lá em torno daquelas vacinas, tudo, o atraso dele em adquirir vacinas para poder permitir os negócios. Aquilo lá foi um crime que envolve Pazuello, envolve todo mundo aí. Agora surgiram informações, o Estadão deu ontem lá que o filho, o Eduardo, tentou empurrar também umas vacinas aí, chinesas também. Esse crime foi o maior dos crimes, pô. Foi quase um genocídio isso aí. Ó. E é difícil ter na história, né? Quando a gente fala da imputação de crimes, tem que obedecer à lógica da causalidade, né? A gente também ouviu isso nas defesas, pelo menos dos coautores que hoje foram ouvidos. Você sempre tem que indicar causalidade, né? O que causou aquilo que pode ser atribuído à pessoa. E no caso da pandemia, tem vários estudos, alguns coordenados pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, estudos primorosos, há um parecer jurídico da professora Helena Regina Lobo da Costa, também muito criterioso, né, sobre esse vínculo, né, mas o que é curioso é que há uma demonstração estatística, né, de quanto a demora na vacina provocou um aumento desnecessário de mortes. Então, não é como se ele fosse responsável por todos os óbitos, naturalmente, mas com certeza é possível demonstrar que o atraso na vacina produziu um aumento, e nós estamos falando de milhares de mortos, né? Então, sim, é muito frustrante, né, que o que esteja em pauta, não quero tirar o peso do que está sendo julgado, porque aqui a gente está avaliando o futuro do Brasil, né, e o fortalecimento da democracia brasileira, o quanto que as instituições vão ser capazes de responder a uma ameaça dentro da legalidade para poder se projetar para o futuro como esperança de democracia, enfim, mesmo num contexto em que a maior nação do mundo tem uma personalidade autoritária à frente, né, abertamente autoritária, francamente autoritária, com uma série de desmandos e desafios à própria ordem constitucional e jurídica, que o Brasil consegue aqui, né, apesar de não ter uma riquíssima tradição democrática, construir uma tradição democrática para chamar de sua, e acho que, portanto, é muito importante que está sob julgamento, mas, enfim, dos fatos que podem ser imputados, talvez não o mais desastroso em matéria de destruição de vidas. Antes de voltar à questão da democracia e tudo, eu lembro, nós levantamos lá, veja bem, ele atrasou a compra da Pfizer, das vacinas da Pfizer. Ele ligou pessoalmente para a Índia lá para liberar um carregamento de vacinas sem comprovação de eficácia.
E havia lá em Brasília lá um pastor de uma igreja que ele frequentava, ele e os filhos, tem fotos todas aí, que tentou empurrar aquela vacina lá com aquele cabo, o cabo que cobraram $2 por vacina, uma coisa assim.